Há dias em que o peso da vida parece esmagador. Quando a conta não fecha, o diagnóstico assusta, o abandono dói, ou o luto se instala como um visitante indesejado. Nessas horas, até as palavras mais bem-intencionadas soam vazias. Deus está no controle. Parece um clichê distante quando o chão some sob nossos pés. Os salmos, porém, não têm medo da escuridão. Eles gritam, questionam, choram, e no meio do caos, encontram um fio de esperança tecido pela presença de um Deus que não nos abandona no vale. Davi, homem acostumado a fugir de inimigos e carregar o peso de seus erros, escreveu lágrimas em forma de poesia. E é justamente nessas palavras rachadas de honestidade que descobrimos que a fé não é a ausência de medo, mas a coragem de clamar no escuro. Quando a dor parece um deserto sem fim, o Salmo 23 nos lembra que mesmo o vale da sombra da morte não é um beco sem saída, mas um caminho atravessado pela vara e o cajado do bom pastor. Não se trata de negar o sofrimento. Davi nomeia o vale, enfrenta seu medo, mas de reconhecer que há alguém caminhando ao nosso lado, cuja voz consegue acalmar o coração em pânico. Quantas vezes, porém, nós tropeçamos justamente aqui? Admitir que precisamos de um pastor é confessar nossa fragilidade, e nossa cultura nos ensina a disfarçá-la com sorrisos e respostas prontas. Mas Deus não se impressiona com nossa força. Ele se inclina para escutar nosso quebrantamento. O Salmo 34 surge então como um paradoxo sagrado. Bendirei o Senhor em todo o tempo. É cantado por um homem que acabara de fugir fingindo loucura, para não ser morto. Como louvar quando a vida desaba? A resposta está no verbo escolher. Davi não espera a tempestade passar para erguer suas mãos. Ele as ergue no olho do furacão, não porque a dor sumiu, mas porque sabe que o louvor é uma trincheira espiritual. Há uma diferença entre gratidão por causa das circunstâncias e gratidão apesar delas. Quando a boca pronuncia "Ele é bom", ainda que o coração sangre, algo se rompe no mundo espiritual. Os demônios fogem, a ansiedade perde força, e descobrimos que Deus está próximo dos que têm o coração quebrantado. Veto 18. Mas e quando a alma está tão seca que até as palavras de esperança parecem cinzas? O Salmo 42 é um socorro para quem já não consegue orar. O salmista não reprime seu desespero, ele o expõe. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento. Observe a brutal honestidade. Ele não está bem na graça. Ele está se afogando. E, no entanto, no mesmo fôlego, ele faz algo revolucionário. Fala consigo mesmo. Por que estás abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Aqui está um segredo vital. A fé muitas vezes começa como um diálogo interno onde, mesmo sem sentir, decidimos lembrar quem Deus é. A memória torna-se arma contra o desespero. Recordo-me de ti não é nostalgia, é sobrevivência espiritual. O Salmo 91, por sua vez, nos confronta com uma promessa que parece demasiado bela para ser verdade. Nenhum mal te atingirá. Como conciliar isso com a realidade do sofrimento? A chave está no verbo habitar. Não é um amuleto contra a dor, mas um convite a viver na consciência constante da presença divina. As pragas e armadilhas não desaparecem, mas o crente que se esconde nele desenvolve uma imunidade espiritual ao pânico. Há uma proteção que não impede a tempestade, mas guarda o coração em paz no meio dela. Quando tudo tremer, você pode ser aquela pessoa estranhamente serena que os outros não conseguem entender, porque descobriu o esconderijo do Altíssimo. Quantas noites, porém, o terror insiste em vir justamente quando as luzes se apagam. O Salmo 121 responde com uma imagem poderosa. Aquele que guarda a Israel não dormitará. Enquanto você vira o travesseiro em busca de alívio, há olhos que não se fecham vigiando cada detalhe da sua história. O salmista olha para as montanhas, símbolos de obstáculos, e lembra: o socorro não vem delas, mas daquele que as criou. Sua ansiedade noturna não é um sinal de fraqueza espiritual, é humana. Mas a promessa é que, mesmo quando seu corpo não relaxa, sua alma pode descansar na certeza de que o guardião celestial não tira férias.
O que fazer, contudo, quando a oração parece bater num teto de aço? O Salmo 13 é o grito de quem conta os dias de silêncio divino. Até quando, Senhor? Essa pergunta, longe de ser pecado, é um ato de fé corajosa. Só pergunta quem ainda acredita que Deus poderia agir. Davi não se contenta com respostas teológicas, ele exige ação. Ilumina os meus olhos. Há uma diferença entre aceitar o mistério da vontade de Deus e se resignar a uma espiritualidade morna. O salmista nos ensina que podemos esmurrar o peito do céu com nossas perguntas, desde que no final possamos dizer como ele: eu confio na tua misericórdia. E quando a culpa nos aprisiona? O Salmo 51 é o gemido de um adúltero e assassino, que descobriu que o sangue de animais não lava consciências. Davi não tenta negociar seu pecado, ele o chama pelo nome, mas sabe que há um tipo de quebrantamento que Deus não despreza. Cria em mim um coração puro. Não é um pedido de reforma, mas de ressurreição interior. Enquanto o mundo distribui condenações fáceis nas redes sociais, o salmista encontra um pai que não apenas perdoa, mas restaura a alegria da salvação. Sua culpa não era pequena, mas a graça se mostrou maior. Finalmente, o Salmo 139 surge como um antídoto para a solidão mais profunda. Tu me cercas por trás e por diante. Nem mesmo o ventre materno foi lugar secreto demais para Deus. Quando você se sente invisível, esquecido, descartável, essas palavras perfuram a mentira com uma verdade santa. Você é visto, conhecido e intencionalmente amado. Até seus pensamentos mais sombrios não o afastam. Ele o sonda e ainda assim permanece. Isso não é invasão, é intimidade. O mesmo Deus que conta seus cabelos guarda suas lágrimas em um odre. Salmo 56:8. Sua história não é um acidente. Cada página foi escrita por mãos que trazem as marcas da cruz. Por isso, se hoje sua fé é apenas um fio de voz, deixe que os salmos falem por você. Eles não prometem atalhos para fora da dor, mas garantem que nenhum vale é tão fundo que o eco do louvor não possa alcançar. Enquanto você espera pelo amanhecer, repita como mantra sagrado: aquele que começou a boa obra em você há de completá-la. FP 1:6. A noite pode ser longa, mas o sol nasce sempre. E até lá, o Salmo 46 repete como canção de ninar. Para adultos cansados: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Pare, respire. Ele ainda está no trono.